Olá, querida família. Eu espero que todos estejam bem nesse domingo, o primeiro domingo de novembro. Nós estamos andando numa velocidade muito rápida agora, não é verdade? Já daqui a pouquinho vai ser Natal e final de ano e o novo ano que vai chegar. Mas eu espero que todos estejam bem nessa altura dos acontecimentos, muita coisa que vem acontecendo ao longo desse ano de 2020, com certeza o ano mais diferente de todos os anos e toda a história da humanidade, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, porque é a realidade. Mas a boa notícia é que Deus continua no controle de tudo. Deus é um ser eterno, né? E antes, inclusive, de adentrarmos aqui um pouco nesse capítulo 6, capítulo que nos tocou fazer esse resumo, né? Nós poderíamos passar horas e horas é, tratando dos assuntos que são apresentados aqui no capítulo 6, cujo título é A Perseguição, os Poderes Aliados, né? Então vamos fazer uma síntese, mas antes da gente entrar nessa síntese, eu gostaria de salientar alguns aspectos concernentes a Deus, aspectos que nos ajudam a entender todos os assuntos da Bíblia, não só aqueles relacionados com o tempo do fim, mas como também a trajetória, como que funciona essa trajetória, como que Deus vem conduzindo o porquê de certos momentos na, no decorrer, no transcorrer da história da humanidade, Deus se apresenta dessa forma, né? E é consistente, né? Então, vamos ver alguns princípios primeiro, que vão ser muito valiosos. Espero que enriqueça bastante o, o pensamento e o coração de cada um dos queridos aqui da família, tá? E eu falar também, assim, antes que eu esqueça, que alegria tem sido, não é verdade? Que alegria muito gostosa tem sido a gente poder chegar mais perto, embora espalhados pelo mundo afora, né? O Brasil já é um mundo, né? Mas como se não bastasse, né? Aqui estamos no Texas e tantos outros, né? O Robinho, o meu xará, está em Portugal, o primo, e enfim, por aí vai, né? Por aí vai. Mas que gostoso, que bênção, assim, que o céu preparou para a gente nesse momento. Porque, sabe, esse negócio de distanciamento social, essa coisa toda aí, isso cansa, né? Cansa, 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 cansa. E mesmo que não fosse por isso, né, a gente estando distante não é bom. Então, tão gostoso que Deus tem presenteado, né, cada um de nós, a família, para estarmos mais juntos, passarmos força um para o outro, né, uns para os outros, orarmos uns pelos outros, porque esse é o espírito do céu, né, o amor abnegado, coisa que nós não temos aqui nesse planeta nenhum parâmetro para fazer assim, olhar, é assim. Não. Amor abnegado vem lá do céu, né? E tem um nome, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Mas vamos dar uma olhada assim ligeira antes da gente fazer essa síntese. Deus é o único ser autoexistente de todo o universo. E é um ser triuno, né? A gente fica assim, poxa, que interessante. Três pessoas divinas, né, distintas, porém iguais em essência
e estão sempre em união de pensamento e ação. A Trindade, né, o Deus triuno, não precisa fazer reunião, não precisa fazer concílio, análise e elaboração, e isso e aquilo outro. Não, porque ele é eterno e é um ser triuno. Né? Estão sempre em harmonia. E ele é infinito. Quer dizer que não existe nenhum outro ser igual. Né? Ele é o único ser que tem vida em si mesmo, imortal, inerentemente falando. Né? E por ele ser infinito, ele existe desde toda a eternidade passada e vai existir por toda a eternidade futura, por vir. E isso implica que Deus nunca esteve, nunca estará dentro de um contexto dos dois âmbitos dos quais nós, seres humanos, sempre estamos atrelados ou presos dentro desses âmbitos. Quais são os âmbitos? Tempo e espaço. Deus criou ambos. Para nós é quase que impossível, é praticamente impossível nós compreendermos, é impossível, vamos ser honestos, captarmos o que isso significa, como que é isso, estar fora do tempo e do espaço. Em outras palavras, para Deus não existe o passar do tempo. Para você e eu, claro, nós somos mortais, meros mortais. Para nós tem o passado, o presente e o futuro, né? Se a gente chegar. Mas para Deus não existe o passar do tempo. Aí a nossa mente fica assim, bastante com dor de cabeça, né? Por quê? Nós não temos nada nesse mundo também que possamos usar como comparação, um parâmetro. Não tem. Mas ajuda. Mesmo que dê nó aqui no nosso pensamento, ajuda, a gente deve, de vez em quando, pensar nisso. Para ele não existe o passar do tempo. Em outras palavras, Deus, ele já resolveu todos os assuntos relacionados com o universo. Nós sabemos que o nosso planeta, porém, é o único que caiu em rebelião. Existem outros planetas, seres inteligentes, mas eles não caíram em descrença, não duvidaram da palavra de Deus e foram dar ouvido e credibilidade à palavra de um outro ser. Nunca fizeram isso, como Adão e Eva infelizmente fizeram. Então, mas ele já resolveu todos os assuntos aqui do planeta, o único planeta rebelde em todo o universo, planeta Terra. Isso acaba sendo uma fonte de paz muito grande para nós. Porque se Deus não tem que esperar o passar do tempo para saber como é que vai ser, para acompanhar o desenrolar das coisas, para aí entrar milagrosamente nos afazeres humanos e contornar isso, se ele não tem que fazer isso, se ele já resolveu tudo por ele ser infinito e estar fora do tempo e fora do espaço, você e eu não temos nada que nos preocupar. É uma fonte maravilhosa de paz. Aí acaba afetando, né, de maneira positiva até mesmo a maneira como oramos a Deus. Se ele já resolveu tudo, eu vou agradecer, porque fé é isso, né? É agradecer por aquilo que você nem enxergou ainda, por bênçãos que ainda estão por vir. Mas Deus, sendo eterno, já resolveu. Né? Então, isso é muito importante para a gente saber, né? Ao caminharmos, estamos aqui, estamos na última volta, né? Como se fosse uma corrida, é a última volta dessa trajetória. E não há retorno, meus queridos. Estamos dentro, foi acionado esse ano de maneira especial os detalhes, né? os movimentos principais que vão trazer toda a humanidade a esse momento único também. É a primeira vez que nós vamos ter, daqui a pouco, só 2 grupos.
Só dois grupos. No final, é só dois grupos. Tá? Mas Deus sempre teve a verdade, perdão, é uma alergiazinha, e sempre teve seres inteligentes dispostos a acreditar na sua palavra e a segui-lo. Né? Sempre, não existe um momento na história do universo, nós não conhecemos muito a história do universo, mas da Terra a gente pode conhecer, né? Nunca houve um momento em que Deus não tivesse a verdade, verdade sobre tudo, não só os assuntos espirituais, mas sobre tudo, leis físicas, químicas, né? Todas. Ele sempre teve a verdade e seres inteligentes dispostos a acreditar e a seguir, obedecer. Claro, com a rebelião aqui no nosso planeta, veio essa desavença, a desarmonia, né? A quebra, né? Daquela condição de poder estar em contato pessoal, visível, né? Direto com Deus. Porém, Deus, por ele, veja bem, de todos os atributos, onisciente, onipresente, qual é o outro? Agora deu um branco. Onisciente, onipresente, todo-poderoso, né? Enfim, todos esses atributos maravilhosos, né? Que, inteligência, poder sem fim, de todos esses atributos. Sabe qual que é o mais importante para nós aqui, terráqueos? É o atributo que a Bíblia nos apresenta com o menor versículo que existe. 3 palavras. Podemos dizer 2, porque uma é tão pequenininha. Deus é amor. Queridos, esse é o atributo mais importante que existe para nós. Atributo divino. Porque se Deus fosse tudo, verdade, onisciente, onipresente, e todo-poderoso, justo, enfim, todos os atributos, se ele fosse tudo isso, mas na sua essência não fosse também amor, ele seria o monstro mais terrível de todo o universo. Mas pela natureza dele ser amor, é algo que a gente não tem também nenhum parâmetro aqui na Terra. Ele é amor, não é que ele tem amor. Já seria lucro para nós. Deus tem amor, já seria lucro. Mas não é. Ele é amor. Isso quer dizer, meus queridos, que Deus não tem que pensar. Ele não tem que analisar se ele vai ou não demonstrar amor. É a natureza dele. Ele ama. Incondicionalmente, tá? E o amor dele nunca vai acabar. E isso também acaba sendo, vem como força para nós, para a gente meditar um pouquinho cada dia sobre isso, né? Então, por ele ser amor, não era para, nunca foi plano de Deus que a miséria que o pecado, né, produz fosse levada a esses milhares de anos. Não, nunca foi plano original de Deus. O amor não age dessa forma. O plano de Deus, ao criar um povo especial a partir de Abraão, para transmitir, disseminar, né, a mensagem do céu, foi exatamente para que as nações pagãs ao redor tomassem conta, dessem conta. Poxa, mas olha só, eles são inteligentes, eles têm essa capacidade que nenhum outro povo tem. Era para chamar a atenção. Olha, eles adoram um Deus que não tem ídolo, não tem, né? Interessante, é diferente, né? Para chamar a atenção. E através da aliança, né? Da aliança que Deus fez com eles, era para tudo ter sido resolvido uma questão de algumas centenas de anos. Quem sabe uns 2000 anos e nada mais.
assim age o amor. Mas Deus sabia que não ia dar certo com Israel? Claro que sabia. Ele sabe todas as coisas. Mas o amor não muda por saber, né? Por exemplo, Judas traiu Jesus. Jesus sabia que ele ia trair? Sabia. Como é que Jesus o tratou naquela última noite, na quinta-feira? Com todo o amor. Lavou os pés dele, com todo carinho. Né? Então, isso nós não temos no âmbito humano, mas o amor de Deus, sim. Tá entendendo? Só para a gente, né, ter assim um escopo mais amplo da realidade desse ser maravilhoso, Deus triuno, o único ser autoexistente de todo o universo. Né? Muito bem, então, aqui estamos no século XXI e Deus, por sua misericórdia, pelo seu amor, né, ele sempre vai mandando a mensagem, as profecias, para que a gente possa estar ciente, não cair na ladainha do inimigo, né, nos enganos do inimigo, e ter a paz de espírito que a gente precisa todos os dias para poder viver nesse mundo de atribulações. Muito bem, vamos então falar um pouquinho sobre o assunto deste capítulo 6. Nós já estamos aqui em 16 minutos. A Dilene falou que podia fazer 2 horas. Não, brincadeira. Eu acho que não. Ela falou assim, não passe de 20 minutos, 25 no máximo. Não sei, né? Filho de pastor sabe como é que é a coisa, né? A unção é dobrada, não, perdão. Só para descontrair um pouco, queridos, o assunto nos faz cada vez mais sóbrios, mas cada vez mais contentes também. Né? Então vamos aqui, o esboço, né, desse capítulo trata da perseguição em geral, a proteção divina, e enfoca o dia do repouso como ponto focal. Né? A crise será universal, não vai ser só nacional ou continental. Né? Aponta a besta com chifres de cordeiro, né? Alianças de poderes, o dragão, a besta, o falso profeta, o Estado, né, com E maiúsculo, a imagem da besta, o sinal da besta, leis dominicais, domingo como dia de trabalho missionário e no final é só 2 classes que sobra, 2 grupos. Né? E aí vem o decreto de morte, abandono das cidades, fuga de emergência e o cântico de vitória. Nós não vamos ter tempo de ficar adentrando aqui em cada um desses aspectos, nem numa síntese, não temos. Né? Não é o objetivo desse resumo. Né? Eu achei sensacional a ideia do primo pastor Gilberto, meu colega de ministério, né? De estarmos assim, dividindo essas oportunidades de estarmos aqui congregados e tal, e passarmos essa força de orientação. É um diálogo, né? Se o que eu falei e vou falar aqui despertar o interesse em alguma coisa, manda pra gente. Pode botar aqui, né? Olha, dá para esclarecer isso, primo, e tal, ou, né, dá um feedback, tá bom? Eu acho isso vai ser muito importante para mim, porque a gente está sempre focando o aprimoramento, né, do dividir da palavra de Deus. Tá? E então, veja bem, a estratégia do inimigo é sempre essa. Se opor à verdade. Porque ele sabe que a verdade liberta. Né? Então, ele vai sempre de maneira sorrateira. Ele nunca aparece assim, opa, eu vou enganar todo mundo, se prepare. Não. Lembra com Eva? Lá foi a primeira ciranda nesse planeta. Foi exatamente o que aconteceu, aquela artimanha do inimigo, o anjo caído, usando uma serpente que naquela época tinha asas, não era como hoje, ou como, né, muito tempo já rastejando pelo pó. Isso aí foi uma
maldição que Deus colocou. Eram animais lindos, né? E ele foi, de maneira sutil, escondendo. Ele sempre usa dessa estratégia. Ele nunca mostra a cara. Ele vai usar algo ou alguém, alguma coisa ou alguma pessoa. E através desse médio, né, ele vai exatamente levar o engano. Sempre foi assim. Para poder ofuscar a eficácia da verdade, porque a verdade liberta, certo? Então, a perseguição é montada em cima desse engodo, né? E a perseguição em geral, o apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele fala que todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Porque exatamente quando a gente vive a verdade, automaticamente excita a inveja, às vezes, né, o ódio nas pessoas que não têm comprometimento para com a verdade. E quem é que está por detrás disso tudo? É o anjo caído, é o inimigo, né? Mas não quer dizer que a perseguição vai ser uma desgraça para o povo de Deus. Não, não quer dizer isso. Porque mesmo o próprio Jesus pronunciou uma bênção sobre os que sofrem perseguição, né? E Deus promete essa bênção, né? E bem-aventurados, ele falou, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem. Isso está tudo em Mateus 5, né? Faz parte das bem-aventuranças. E mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai. Jesus fala assim, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Tá? E assim, ele fala assim, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Né? Muito bem, então essa é sempre a artimanha do inimigo. Ele chega com uma mistura daquilo que tem um pouquinho de verdade com aquilo que tem um pouco de engano. E apresenta, faz um embrulho bonito, né? Assim, um pacote bem bonito, bem embrulhado, e apresenta como se fosse o artigo legítimo. Né? Esse é um termo da antiguidade, eu fui lá no fundo do baú agora, o artigo legítimo. Né? Mas não é. É de Araque, é falso, é uma falsidade, né? E a gente aprende, né, como que ele estava sempre influenciando as nações pagãs para correr atrás de Israel de uma maneira ou de outra, através da idolatria, né? Todas as artimanhas, as estratégias dele é para atacar a verdade, porque ele sabe que a verdade liberta. Ele não quer que ninguém seja libertado, ele quer que todos fiquem escravos dele, né? Porque ele tem ódio, desenvolveu um ódio contra o seu Criador, ele não pode bater em Deus, ele não pode causar dano ao Deus Todo-Poderoso. O que ele faz? Ele vem atrás da gente. Estamos comprometidos com Deus, com a verdade que liberta e com o Salvador que salva, né? Que salva todos nós quando entregamos as nossas vidas a Ele. Muito bem. A proteção divina, isso é muito importante, porque Deus prometeu, meus queridos, isso aqui é algo assim sensacional, a proteção especial dele, através de toda a tribulação, toda a tormenta, e sem exceção, né? O tempo da graça, vamos no passado, né? O que vai acontecer quando essa perseguição for montada, e ela será montada, claro, em cima do decreto dominical, né? Porque é o sábado espúrio, né? O dia de descanso é espúrio,
não tem bênção de Deus nenhuma sobre ele, né? É a atitude humana que diz assim: eu vou querer esse dia e não aquele que Deus está falando, né? É uma afronta, né? É uma desobediência muito grande. Então, todas as manifestações de Deus em favor do seu povo e todas as calamidades que sucederam por conta da idolatria, desobediência e tudo mais, que foram ao longo da história acontecimentos regionais ou individuais, né? Seja na apostasia ou seja no livramento. Por exemplo, livramento. Daniel na cova dos leões. Os 3 primos de Daniel, quando foram jogados na fornalha ardente, tá? Foram libertados, foram livrados. Foi um livramento medonho, assombroso que Deus fez. E as apostasias também. Todos esses eventos foram, tipo assim, exemplos, acontecimentos que, de uma maneira microscópica, estavam montando aquilo que estaria acontecendo de uma maneira global no final dos tempos. Daniel morreu destroçado pela fúria dos leões? Não. Os seus 3 primos ficaram carbonizados porque aquele fogo era fogo para valer. Morreu, né? Morreram aqueles que chegaram ali perto, babilônios, né? Babilônicos. Os guardas de Nabucodonosor, né? Estava tão quente que do lado de fora estava matando. Imagina lá dentro. Morreram carbonizados? Não morreram. Então, da mesma maneira, esse mesmo Deus vai salvar o seu povo durante essa perseguição. Existe uma teoria que é completamente errada no meio protestante, que diz que a igreja será arrebatada secretamente antes da perseguição começar. Não, Deus nunca fez isso pelo seu povo. Passa pelo arroxo, mas ele está ali e ele livra o seu povo dentro do arroxo, dentro da tribulação. E no fim vai ser igual. Por isso que a gente tem que aprender esses princípios, né? Que a gente fica mais tranquilo e vê a consistência da parte de Deus. 27 minutos, eu tenho aqui nada mais que 5 minutos no máximo. Misericórdia. Não, 27 minutos, então já bombou. Se você cansou, aperta o botão, pausa, vai lá, faz uma ginástica, faz uma boquinha, faz um lanche e depois volta, tá bom? Mas não deixa de ouvir o restante não. Então também é pouco tempo, é pouca coisa que falta. Então, em Apocalipse, capítulo 3, verso 10, nós temos essa promessa maravilhosa. Isso está na palavra de Deus. Jesus fala assim, isso é prova de que vamos ter a proteção divina e não vamos padecer durante essa perseguição miserável. Nem um filho, nem uma filha de Deus descerá à cova quando já estiver decretado, né, a guarda do domingo e a perseguição contra esse pequeno grupo, comparado com o restante do mundo, que guarda o sábado de Deus. Nenhum filho, nenhuma filha de Deus. Não é maravilhoso? Olha aqui, Apocalipse 3, 10. Jesus fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Viu? É global. Mas que promessa maravilhosa, né? Eu te guardarei. Jesus garante e ele cumpre. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Que maravilha!
Em outras palavras, no tempo de angústia, queridos, vai ser duro, né? A gente vai ter que fugir das cidades, né? E ir para o mato mesmo. E vai vir perseguição lá. Hoje em dia, sabe como é que é, né? Os satélites, essa coisa toda, não tem onde se esconder. Mas vamos estar lá juntos, né? Um grupo aqui, outro grupo acolá, fora da cidade. E vão vir com toda a fúria. Nós não sabemos os detalhes, né? Vamos deixar de falar de detalhes de tintim por tintim, porque isso aí só Deus sabe. Que arma que vão querer usar, não interessa, meus queridos. Não interessa, sabe por quê? Porque nenhuma arma vai funcionar. Isso está clarinho no livro Primeiros Escritos. Nenhuma arma, pode ser metralhadora, nada vai funcionar e o povo de Deus vai ficar intacto. Que maravilha! Se nós estivermos vivos naquela época, se a gente não desceu o descanso antes, temos essa garantia de que nada sucederá ao povo de Deus, tá? Vai ser a proteção divina. Poxa, afinal de contas, Deus é todo poderoso, Ele tem anjos. Ele poderia fazer tudo, né? Do trono do universo. Deus podia fazer tudo. Mas Ele é amor, então Ele cria seres inteligentes de livre arbítrio. Importante. Por isso é que nós podemos escolher, até mesmo escolher virar as costas para Deus. Mas todas essas decisões têm uma consequência. Então, Deus é amor, então o amor, ele vive em sociedade. Por isso é que ele cria os anjos e tantas outras criaturas, né, inteligentes. Então, para concluir aqui, só mais 2 minutinhos. Queridos, a crise será universal, será a coisa mais terrível que já aconteceu sobre a face da Terra. Esse país aqui onde eu já moro há 44 anos, misericórdia, né? Aí vocês agora sabem que eu sou realmente, né, da faixa etária lá de cima. Mas olha, esse país que parece ser um cordeiro, né, tem sido maravilhoso. Deus, né, na sua bondade e misericórdia, lá da eternidade passada, já tinha determinado, seria o berço da liberdade, abriria suas portas para abraçar os peregrinos que vieram correndo, fugidos da perseguição religiosa da Europa, né, do século, começou no século XVII, XVIII e por aí vai, né? Esse país tão bom, que tem sido um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, a profecia de Deus diz que estará dentro em breve falando como um dragão. Um dragão, a gente sabe que é símbolo do inimigo, né? Então, vai ser uma virada. Só que essa virada, meus queridos, não vai acontecer dentro do âmbito religioso. Veja o exemplo desse ano. Como que o mundo inteiro parou, mas parou mesmo. Como? Foi alguma guerra? Foi algum conflito militar? O que foi que causou o mundo inteiro? Os 3 setores mais importantes do mundo ocidental: esporte, né, entretenimento e... qual é o terceiro? Hoje é o dia de dar branco. O setor do esporte, turismo. Parou tudo. Parou tudo. Por causa de quê? Algo que ninguém enxerga a olho nu. Vírus. A gente sabe que esse vírus foi criado no laboratório, né? Não vamos falar disso agora, porque não faz diferença. O fato é, meus queridos,
eu volto a frisar, não vamos ficar querendo agarrar os tintim por tintim, os detalhezinhos no mínimo. Isso aí só Deus sabe. Quem é que até mesmo no mês de fevereiro ia dizer que a partir do mês que vem, e principalmente abril, a coisa vai ficar assim, assim, assim? Aí ia chamar essa pessoa de maluco. Ou metido a besta. Desculpa aí o francês, né? Vocês estão entendendo? Não. Os detalhes só Deus sabe. Os detalhes só Deus sabe. Mas ele deu para a gente esse mapa geral. Mas não vai entrar essa formação que Apocalipse 13 exige, né? Que vai acontecer, que vai ser um governo mundial. Ali, Apocalipse 13 exige um cenário que está já montado a partir de março, meus queridos. Presta atenção, aí temos o comunismo que vem disfarçado de socialismo para pegar, estão muito bem arregimentados pelo mundo inteiro e são muito bem financiados. Para a China não gostaria, não ficaria para eles o que mais o fariam contentes, vibrando de alegria, é a queda dos Estados Unidos como poder político, poder militar, porque até agora ainda é o tal. Não temos que nos preocupar, mas esse país vai abrir a boca para falar como um dragão. Quando que vai ser? Ninguém sabe, só Deus. Mas olha, pelo andar da carruagem, não creio que falta muito tempo. Não. Vejam o que aconteceu aqui nessas eleições. Hoje foi feito o pronunciamento de que o Joe Biden venceu. Mas eu posso dizer para vocês, não vou entrar em detalhes, essas eleições foram roubadas, completamente roubadas, porque interessa à elite mundial a formação desse governo mundial, né? Dezenas de líderes, de estadistas ao redor do mundo estão declarando de voz aberta nos microfones de todas as redes de televisão e de mídia, nós precisamos um governo mundial. Uma vez eu peguei um táxi, estava lá em São Francisco, onde eu morava antes, na Califórnia, e foi um paquistanês dirigindo e tal, ele me levou do aeroporto para minha casa. E conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, senhor, me ajuda a falar alguma coisa aqui, vai, né? Plantar uma sementinha aqui, né? Ele foi falando, esse mundo, não sei o que, era muita coisa, não, tá, parará. Eu falei, pois é, meu. Sabe que a única coisa que vai resolver isso tudo é exatamente um novo mundo. Aí ele, isso mesmo, eu mal posso esperar por essa nova era. Um governo mundial, isso já faz 10 anos. Imagina, um paquistanês, não tinha nada que ver com cristianismo, protestantismo, nada. Muçulmano. Mas ele já estava clamando, venha nova era, venha o governo mundial. Está entendendo? Então, por aí é por onde vai entrar. Disfarçadamente, precisamos de um dia para a família, um dia para dar descanso à terra, né? A coisa ecológica, essa coisa toda. Veja como é que esse Papa vem falando. Mas enfim, queridos, eu vou terminar aqui. O principal não é a gente ficar debulhando todos os detalhes desse capítulo ou de qualquer outro capítulo aqui. Leiam o livro. Leiam, isso eu quero muito que vocês façam, né? É o desejo nosso, do primo pastor Gilberto também, muito proveitoso. Leiam, não deixe de ler, né? Porque vai vir um decreto de morte, a coisa vai ficar feia, parece, pronto, agora não tem jeito, né? A gente vai sair das cidades nesse momento, aí a porta da graça terá sido fechada, quando o decreto for promulgado, né, e começar a ser executado, eles vão marcar um dia para a execução desses rebeldes. Sabe que a definição da palavra terrorista vem sendo mudada desde 2001.
depois daquele atentado lá das Torres Gêmeas em Nova York. Tudo isso, nada que acontece na religião, economia ou política é por acaso. Tudo tem um por detrás dos bastidores, né? E Deus está ali. Ele já resolveu tudo, né? E então a definição da palavra terrorista, ela ficou assim, ó, desse tamanho, porque nós, os filhos de Deus, ao nos posicionarmos ao lado da sua verdade, vamos ser taxados de terroristas, porque não estamos dando ouvidos, importância à união, à proteção da família humana e por aí vai. É uma cantiga muito sorrateira, sabe? E, claro, que aqueles que vão apostatar, e vai ser muita gente, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Quem somos nós? Nós temos um mandamento que fala assim, não julguem, para que não sejam julgados, né? Mas aqueles que abandonarem, eles vão se tornar os piores espias e os mais ferrenhos, sabe? Em passar informação e entregar essa coisa toda. Mas não importa, porque Deus já prometeu. Não vai funcionar os ataques, não vão funcionar os ataques dele. Tudo termina maravilhosamente bem. Eu digo, aleluia, Jesus. Você deve estar dizendo, precisa falar isso também, todos os dias. Tudo termina maravilhosamente bem para o povo de Deus. Ninguém vai morrer durante essa perseguição, é a garantia dos céus. Vamos ter a alegria de entoar o cântico de vitória. Graças a Deus, que no quadro profético que nós encontramos na pena inspirada dos escritores bíblicos, também da serva de Deus, né, do século passado, e ali nos é apresentado, pintado, esse pequeno grupo, um pequeno rebanho, comparado com a população do resto do mundo, né? Composto pelos filhos e filhas de Deus, que recebemos o selo de Deus, que tem que ver com a decisão racional de entregarmos a Ele a nossa vida e decidirmos fechar mesmo com Deus. Não tem para quem, que só Ele é digno de receber a nossa lealdade, ninguém mais. E esse é exatamente o propósito do sábado. Por isso que o sábado é tão importante. Não é que é um dia na folhinha, no calendário, não se trata disso. Isso aí é legalismo. Se trata de quê? Como é que você vai conhecer uma pessoa, né, um ser, no caso Deus, se você não gasta tempo conhecendo, né? Você não vai conhecê-lo, não vai amá-lo, né? Então, por isso é que é o enfoque principal, né? Então, a gente vai ficar fiel a Deus, porque o temos como Criador, né? E o que Ele nos manda, a gente faz de bom grado, de coração, com alegria, né? E porque queremos honrá-lo, Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa adoração, toda a nossa entrega. E isso vai levantar a ira do pessoal. E vão vir com tudo, vão marcar a data e ali vai haver a manifestação final. Então o que acontece? O que é essa perseguição, esse desfecho final? É muito simples. Esse grande conflito entre as forças do mal e as forças do bem, as forças do bem e as forças do mal, as forças de Jesus e as forças de Satanás, se resume dessa forma. O mal vai ser evidenciado como nunca antes. O caráter de Satanás. Evidenciado na vida desses milhões e bilhões de pessoas pelo mundo afora, sem Cristo no coração. Por outro lado, esse pequeno rebanho, nós vamos fazer parte dele. Espero que todos já tenham tomado essa decisão, fechado com Jesus. Se não fez ainda, fecha hoje. Não deixa passar, tá? Nós vamos estar evidenciando, olha que privilégio, o caráter de Jesus. O contraste vai ser gritante
o mais gritante. Não vai ser regional, vai ser global. Global. E naquele grande desfecho, quando marcarem a data da destruição do povo de Deus, o céu inteiro vai se manifestar na defesa do povo de Deus. E nós vamos, logo a seguir vem Jesus, logo a seguir vem Jesus, porque não tem mais propósito de ficar aqui. Não tem mais evangelismo, fechou a porta da graça, ninguém mais vai mudar de ideia, né? Apocalipse deixa bem claro. Aí nós vamos ter essa alegria indescritível, que vai ser entoar o cântico de Moisés, né? Que Apocalipse 15 fala, aquele servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Queridos, eu mal posso esperar por esse momento. E você? Eu espero que cada um dos meus queridos aqui, dessa família maravilhosa, com todas as suas vertentes, né, subsequentes, tenham já tomado essa decisão. Não é complicado, é falar: Jesus, estou contigo. O Senhor merece toda a minha entrega. Está aqui, ó. Não vou mais ficar em cima do muro, não vou ficar com medo, né? Eu estou contigo e agora eu sei, estou recebendo a tua mensagem e vou ficar firme até ver-te face a face. Se você não tomou essa decisão ainda, por que não fazer agora? Vamos orar. Eu vou fazer essa prece especial, fechando, pedindo desculpa, porque chegou quase a 50 minutos. Mas sabe, um dia no céu, do outro lado, né, dessa vida, na eternidade, a gente vai olhar assim para trás várias vezes. E tantas vezes vamos chorar. Puxa vida, por que eu ficava agoniado quando passava de 30 minutos, né, o sermão, ou seja, o primo Robson, ele foi 50 minutos quase. Puxa vida, o dobro, que coisa, né? Eu sei que ninguém está falando isso, mas vocês estão entendendo, né? A nossa perspectiva vai ser outra. Puxa vida, né? A gente vai ser os puxa-vidas, né? E Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? Mas esse momento é de alegria, não é de lágrima. Por isso a gente vai orar agora para fechar esse pequeno estudo, recapitulação desse capítulo 6 do livro importante que o primo pastor Gilberto escolheu para a gente. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos ter ainda liberdade de acessar tudo o que queremos acessar. Mas sabemos, Senhor, que a única coisa que vale a pena acessar é a Tua palavra, a Tua verdade. Isso nunca muda. E quão abençoados somos nós, quão bem-aventurados, Senhor, por termos essa fonte pura que liberta todos os aspectos que o inimigo causa problema, causa escravidão e perturbação. Ó Jesus, muito obrigado por teres vindo aqui ao nosso planeta como Emanuel, Deus conosco. Muito obrigado por nos oferecer a escolha da vida eterna que o Senhor veio proporcionar com sua própria vida, Senhor. Muito obrigado por os meus queridos primos e primas e tios e tias e todos os demais parentes dessa linda família que o Senhor criou e continua criando. Abençoa, Senhor, a cada um. Espalhados pelo Brasil, aqui nos Estados Unidos, em Portugal, seja onde quer que estejam. No Peru, a nossa querida doutora Sandra, sim, com seus filhinhos ali, a dupla dinâmica maravilhosa. Sim, Senhor, onde quer que se encontrem, dá-nos esse toque de paz, de força, de resolução, porque Tu és o autor e o consumador, aperfeiçoador da nossa fé. O Senhor começa e termina. Estamos contigo, Jesus. Nessa bênção, estamos fechados contigo e vamos andar com firmeza nos nossos passos,
com o propósito do nosso coração de ajudar a tantos quanto possível a receber a maravilhosa salvação dos teus braços também, Senhor. Muito obrigado, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Um abraço e beijo a todos e nos vemos na próxima. Com Deus.